Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado O Sumo Sacerdote que Ministra com Urim e Tumim. Há uma profecia no Antigo Testamento que nos ensina que não podemos ser salvos até que um sumo sacerdote com Urim e Tumim apareça. No Antigo Testamento, há uma nação que está associada com a história de Israel. É a Babilônia. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, onde eles foram escravizados por muito tempo. Porém, no fim, eles foram libertados do cativeiro da Babilônia e voltaram para a sua pátria. Podemos encontrar na Bíblia muitas profecias sobre isso. Por meio da história no Antigo Testamento, onde os israelitas foram levados cativos para a Babilônia e então libertados, podemos encontrar a nossa própria história. O povo celestial foi levado cativo para a Babilônia espiritual, sendo oprimidos e confinados ali, sem conhecer o verdadeiro Deus. Porém, no fim, eles serão libertados. Depois de se libertarem da Babilônia, os israelitas se depararam com uma situação muito séria. Entre os cativos da Babilônia, eles tinham que distinguir quem eram os verdadeiros israelitas. Não foi um processo fácil distinguir quem era o verdadeiro povo de Deus, porque eles não podiam traçar a genealogia deles depois de tanto tempo estando cativos na Babilônia. Como eles viviam entre os babilônios, alguns israelitas se casaram com babilônias. E algumas mulheres israelitas se casaram com homens babilônios. Seus filhos também se casaram com babilônios. Depois de ter se passado tanto tempo, a genealogia se tornou muito confusa. Em alguns casos, eles não tinham certeza se alguém deveria ser considerado um israelita ou um babilônio. Não havia critério para julgar se eles eram o povo de Deus. Nessa situação, Deus criou uma maneira de determinar a genealogia deles, com o aparecimento do verdadeiro juiz, o sumo sacerdote, que ministra com Urim e Tumim. Até que o sumo sacerdote que ministra com Urim e Tumim aparecesse e julgasse, ninguém poderia ser aceito como israelita. Da mesma forma, na época atual, embora tenhamos sido libertados da Babilônia espiritual, quem deve aparecer para que possamos ser reconhecidos como povo de Deus? Sem o aparecimento do sumo sacerdote, que ministra com Urim e Tumim, nunca podemos ter o padrão, ou a base, que pode provar que somos o povo de Deus. O sacerdote que ministra com Urim e Tumim deve aparecer para julgar e separar aqueles que são o povo de Deus daqueles que não são. Vamos ver essa profecia no livro de Esdras, capítulo 2. Livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías. Nós podemos ver que a genealogia continua. Vamos para o versículo 59. Também, estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel.
Já que tinha se passado muito tempo, havia pessoas que não tinham uma genealogia clara. Na época do rei Ciro, da Pérsia, foi emitido um decreto para libertar os israelitas, para que eles pudessem voltar para a sua pátria. Porém, havia pessoas que não tinham uma genealogia clara. Vamos ver o versículo 59 de novo. Também, estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Versículo 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém, o não acharam. Não importava o quanto procurassem, eles não acharam seus nomes nos livros genealógicos. Da mesma forma, os nossos nomes devem ser encontrados no livro da vida. E se o povo de Deus não encontrar o seu nome escrito no livro da vida, essas pessoas nunca poderão ser reconhecidas como povo de Deus. Isso não é verdade? Versículo 62. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, na genealogia de Israel, porém, o não acharam. Pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. O direito de comer das coisas sagradas, ou seja, o direito de realizar o seu dever sacerdotal, foi suspenso, até que houvesse um sacerdote que ministra com Urim e Tumim. Isso porque a genealogia deles não estava clara. Já que os registros genealógicos não podiam ser encontrados, não estava claro se eles eram realmente israelitas. Já que não estava claro, o governador disse a eles: não coma das coisas sagradas, até que se levante um sacerdote que ministre com Urim e Tumim. Isso aconteceu no processo dos israelitas retornarem à sua pátria depois de serem libertados do cativeiro da Babilônia. Não estamos no processo de retornar ao eterno reino dos céus? Então, o que o Urim e Tumim indica? Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 28. Livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Também, porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Elas eram duas pedras preciosas no peitoral das vestes do sacerdote. Essas duas pedras eram chamadas de Urim e Tumim. O que Urim significa e o que Tumim significa? Se vermos a nota do rodapé em outra versão, o que Urim significa? Significa luz. E Tumim? Perfeição. Urim e Tumim significa luz perfeita. Em outras palavras, elas significam a verdade perfeita, porque a luz indica a verdade. Na primeira epístola de João, está escrito: Deus é luz. Então, precisamos saber quem é o sacerdote que ministra com Urim e Tumim, ou seja, a verdade perfeita. Na época do Antigo Testamento, havia uma cerimônia para colocar as duas pedras, Urim e Tumim, na veste do sacerdote. Então, quem é o sacerdote que veio a esta terra com a verdade perfeita, a luz perfeita? Quando encontrarmos a verdade perfeita, vamos poder reconhecer quem veio como sacerdote com Urim e Tumim. Então, o que é a verdade perfeita? O que a Bíblia explica sobre isso? Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11 está escrito: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico. Se, portanto, a perfeição houvera sido.
isso não significa que ela não era perfeita? Que tipo de aliança era a do sacerdócio levítico? A antiga aliança, a antiga lei, que não era perfeita. Pois, nele baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Isso significa que Deus estabeleceu a ordem de Melquisedeque, que é a verdade perfeita, porque a ordem de Arão não era perfeita. Versículo 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Como o sacerdócio muda? O sacerdócio de Arão, ou seja, o sacerdócio levítico, mudou para o sacerdócio de Melquisedeque. Além disso, está escrito, necessariamente há também mudança de lei. Portanto, a Epístola aos Hebreus capítulo 7 testifica que a lei da antiga aliança se transformará na lei da nova aliança, ou seja, a lei de Cristo. Vamos para a Epístola aos Hebreus capítulo 7, versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Versículo 16. Constituído não conforme a lei, de mandamento carnal, mas segundo o poder, de vida indissolúvel. Porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. A anterior ordenança não é o regulamento da antiga aliança? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Portanto, Jesus que se tornou sumo sacerdote com um juramento, é o sumo sacerdote para sempre. Jesus se tornou sacerdote segundo qual ordem? Ele se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver o versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem que tipo de sacerdócio? O seu sacerdócio imutável. Isso significa que esse sacerdócio não mudará. Seu sacerdócio não mudará, mas durará para sempre. Por que ele durará para sempre? Porque esse sacerdócio é perfeito. Podemos confirmar que a ordem de Melquisedeque é a verdade perfeita do nosso eterno Deus. Por isso, devemos esperar por aquele que aparece com Urim e Tumim. Isso significa que ele aparecerá com o sacerdócio perfeito, certo? O sacerdócio que aparece com Urim e Tumim deve ser a segunda vinda de Cristo. Hoje, se falharmos em receber Cristo, que vem a esta terra pela ordem de Melquisedeque, a permanente luz perfeita da verdade, que é o Urim e o Tumim, teremos que desistir de ir ao reino dos céus. Porém, está escrito, vocês são um povo escolhido, o sacerdócio real. Como podemos nos tornar o povo escolhido, o sacerdócio real? É porque nos encontramos com o sumo sacerdote que ministra com Urim e Tumim. A Bíblia já profetizou que se ele não viesse, nós não diríamos com confiança, eu vou para o céu, eu vou ser salvo. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Nesta época, nós éramos como quem? Antes de aparecer o sacerdote, éramos como a família de Barzilai. Vamos ler o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, e o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que, antes, não éreis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podemos ver aqui que, embora não fôssemos o povo de Deus antes, agora somos o seu povo. Embora não tivéssemos misericórdia antes, agora nós alcançamos a misericórdia. Por meio de quem? Por meio de Cristo, o sumo sacerdote que ministra com Urim e Tumim. Isso não significa que as pessoas que falham em receber Cristo, que veio com o nome de Jesus em sua primeira vinda e com um novo nome em sua segunda vinda, nunca poderão receber o privilégio de chegar até a luz perfeita de Deus? Aqui, Deus nos descreve como sacerdotes, como a família de Barzilai, que foi impedida de comer das coisas sagradas. Então, qual é a comida mais sagrada? Quando estudamos o santuário do Antigo Testamento, todos os objetos encontrados no santo lugar e no Santo dos Santos eram considerados os mais sagrados. E toda a comida do santuário é a mais sagrada. Por isso, a comida sagrada que eles não podiam comer era a comida que vinha do santuário. Então, se o sumo sacerdote que ministra com Urim e Tumim aparece nesta época e nos permite comer a comida mais sagrada, através de qual evidência nós recebemos essa permissão? Qual é a comida mais sagrada? Vamos descobrir no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. A comida mais sagrada deve vir do templo. O templo do qual Jesus falava era o seu corpo. O que Jesus nos deu para comer e beber? Jesus disse repetidamente que devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. Vamos confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 6. Todas as ofertas que vêm do santuário do Antigo Testamento, como as ofertas pelo pecado e outras ofertas, são chamadas de comidas mais sagradas. O santuário aqui é o mesmo que o templo. Jesus chamou o seu corpo de templo. Vamos ver o que veio do corpo de Jesus, que podemos comer e beber. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Hoje, podemos comer e beber a comida mais sagrada da vida, a carne e o sangue de Jesus. O que isso significa?
Já que nos é permitido comer a comida mais sagrada, isso não significa que o sacerdote que ministra com Urim e Tumim nos reconhece como povo de Deus? Vamos ler o versículo 54 de novo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Em outras palavras, a minha carne e o meu sangue são as comidas mais sagradas. Porque elas vieram de Jesus, que é o templo. A comida e todas as ofertas que vêm do templo são as mais sagradas. Deus veio a essa terra e nos deu o direito de comer da comida mais sagrada. Jesus veio a esta terra com a luz da verdade da nova aliança. Deu para a humanidade o pão e o vinho da Páscoa, que vem do seu corpo, o templo, e disse: esta é a minha carne, este é o meu sangue. Comam e bebam, então terão a vida eterna. Por meio dessa aliança, ele prometeu a vida eterna. Vamos ler o versículo 54 de novo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Já foi profetizado como Deus nos daria a vida eterna. Jesus nos disse para comer e beber o que vem do templo. Essa é a comida mais sagrada e que é dada apenas aos sacerdotes. Então, em qual cerimônia Deus selou a carne e o sangue de Cristo, que é a comida mais sagrada? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e confirmemos que ela está selada na Páscoa. Vamos ver o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26 para ver como Jesus comeu a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o cálice que contém o vinho da Páscoa, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O que é dado hoje para aqueles que comem a comida mais sagrada? A vida eterna. Ser liberto do cativeiro da Babilônia espiritual não significa ir ao céu incondicionalmente. A vida eterna e o reino dos céus é garantido para aqueles que comem da comida mais sagrada, o pão e o vinho da Páscoa da nova aliança. De acordo com o ensinamento de Cristo, que veio a esta terra, segundo a ordem de Melquisedeque, com a verdade perfeita, o Urim e o Tumim. Cristo deve vir a esta terra com o Urim e o Tumim, a lei perfeita da verdade, da nova aliança, e abrir o caminho para que a humanidade coma a carne e beba o sangue de Deus, a comida espiritual mais sagrada, ou seja, o pão e o vinho da Páscoa. Quando Cristo vier, Ele nos dará o veredito de que podemos entrar no céu. Irmãos e irmãs, quem é Ele? Quem nos deu a autoridade de comer a comida mais sagrada? Não foi Cristo An Sang Hun que nos deu?
A salvação é importante para nós. Eu vou para a igreja porque os sermões do pastor são incríveis. Eu gosto dos sermões dele. Essa, definitivamente, não é a fé correta que devemos ter. Devemos ir para a igreja por causa do nosso amor por Deus. Não é verdade? O Pai Cristo Ansan-hon é o eterno sumo sacerdote, que nos permite comer a comida mais sagrada, com Urim e Utumim. Todos os cultos que são oferecidos onde o Pai Ansan-hon e a Mãe Nova Jerusalém estão, sobem ao céu como a fumaça do incenso. Vamos fixar os nossos olhos na salvação e dar a eterna graça e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos dar essa graça e bênção. Ainda, há pobres almas que vagam, buscando por Deus. Vamos mostrar a verdade sobre o Pai e a Mãe para as pessoas ao nosso redor. Enquanto ainda temos chance, vamos pregar o Evangelho com diligência, em Samaria e até aos confins da terra. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.